Olá, este é o 5º dia do Aprenda a Reencarnação. Nós falamos no primeiro dia, nós fizemos a apresentação, no segundo e no terceiro nós falamos sobre o nascimento, né? No quarto nós falamos sobre o percurso da vida física, uma visão rápida, né, para que você entenda. E hoje, né, que é o 5º dia, nós vamos falar do momento da morte e como é que é a vida na dimensão extrafísica, né? Só para você entender. De verdade, nós estamos preparando um curso, que é um curso completo, falando de cada item, que depois você vai poder, acessando o nosso site, entender todo o trabalho espiritual. Nós vamos falar de toda a espiritualidade. Vai ser uma coisa bem bacana. Mas eu vou colocar duas situações. Uma situação é que você é uma pessoa bastante feliz, bem resolvida, conhece a espiritualidade, e a outra situação é que você é uma pessoa triste, infeliz e que não conhece a espiritualidade. Estou colocando só essas duas situações porque o resto você vai poder deduzir, tá bom? É óbvio que no curso que a gente vai oferecer nós vamos falar detalhadamente, vai ser bom isso para você. Mas vamos supor que você é uma pessoa bem infeliz, cheia de problemas, tem uma depressão profunda, tem síndrome do pânico, tem aquelas dificuldades de relacionamento, você se relaciona mal com seus filhos ou com seu marido, ou não é casada, não importa ou não é casado, mas você é aquilo que você já sabe. Quando você vai fazer a passagem, né, para o outro lado, você pode fazer através de uma doença, né, ou através de uma morte que a gente vai dizer que é morte natural, já com bastante idade, nos processos normais do corpo físico. E olha só, se você tiver uma doença, provavelmente os amparadores que cuidam do nascimento e da morte, eles vão dar uma injeção de energia em você, você vai se sentir melhor, né? E aí a coisa é mais ou menos assim, a gente se sente melhor e fala, agora está tudo bem, estou feliz, né? Eu pensei até que eu ia morrer. Aí, provavelmente, essa é a forma que eles têm de, na hora de receber a gente do outro lado, terem menos trabalho, né? Porque se você sair muito mal, com a mente turva, o que você vai fazer do outro lado? Não dá nem para dialogar com você. Mas se você estiver um pouco melhor, na hora que você faz a passagem, dá para te orientar, dá para os teus parentes, para as pessoas conhecidas, os amigos espirituais se aproximarem de você e te encaminharem. Então, isso seria uma situação. Mas você também pode morrer já com uma idade avançada, né? De uma morte natural, ter sido infeliz, mas conseguiu chegar lá. O que eu quero dizer no final das contas é que a perda do corpo físico não termina com o seu sofrimento, você continua. É isso. Se você estiver mal, você vai continuar mal. Não importa se você morreu de doença, não importa se você faleceu de velhice, você vai continuar exatamente do jeito que você era, né? Ser feliz é uma condição que é uma conquista nossa. Ser feliz não é ser eufórico. Você não deve confundir as coisas. Não é porque se você tem momentos de alegria, você fala, eu sou uma pessoa feliz. Não, você é eufórica. É uma diferença muito grande, euforia de felicidade, né? Quando você está num jogo em que teu time ganha, você fala, nossa, eu fiquei feliz. Não, você ficou eufórico. É muito diferente. Euforia não significa felicidade. Felicidade é uma condição diferente, uma condição de estabilidade interna, de entendimento, de bom relacionamento com você e com o outro, de maturidade. Isso é diferente. Então, você já vê aí que são poucas pessoas que estão numa condição muito melhor. Mas existe aí graduações de felicidade e você pode estar em uma delas, né? A questão que é importante a gente entender um pouco de espiritualidade, senão no teu falecimento você chega do outro lado como quem chega num quarto escuro, né? Você sai do teu corpo e aí, né? Você vai falar, mas não vai ter gente me esperando? Olha, esse é o momento da morte que nós estamos falando. Você tem consciências que fazem o trabalho de desencarne,
ou de deissoma, como você pode escolher o termo, não faz muita diferença, é o momento da morte, né? Então, na hora que você vai morrer, esse momento é um momento em que as consciências, elas simplesmente te retiram do corpo físico, né? Através da aceleração do chakra cardíaco, né? Então você tem uma aceleração brutal no chakra cardíaco, toda a morte acontece pelo chakra cardíaco, então é isso aí. Isso é o meu ponto de vista, tá? Se você discordar, você pode mandar e-mail, aliás, e-mail não, entra no Fora do Corpo e coloca a sua questão lá que a gente vai conversar sobre isso, né? E já digo que eu posso, o que eu falo é em detrimento das experiências de projeção astral que eu tenho e que são contínuas e há mais de 50 e poucos anos, né? Essa é a minha vida, mas eu posso estar errado. Eu não acredito que ninguém saiba da verdade absoluta, sabe? A gente fala assim, não, mas eu sei que isso é verdade. Não, ninguém sabe. Você pode ter centenas de experiências, né? Até de projeção astral, ver aquilo muitas vezes e não é bem aquilo não. Você não está entendendo todo, né, a composição da história, né? Então, por isso que, mas o que eu estou passando é o que eu vejo e o que eu aprendo a cada dia. De qualquer forma, quando você é retirado do corpo físico, essa retirada feita por esses espíritos, eles só fazem isso. Eles não ficam lá com você te pagiando, só fazem isso. Depois disso, você segue com consciências que são afins a você. Pode ter algum parente, pode ter consciências iguais a você, consciências de convivência, é isso que você vai ter. E aí você vai nesse caminho. Você pode sair do corpo físico e ficar totalmente nublado. E você pode sair do corpo físico com um pouco de lucidez, né, com uma lucidez mais ou menos. E você também pode sair com uma lucidez alta. Então, você vai ter que trabalhar para conseguir sair com um nível de lucidez bom, né? Muito bom, porque você vai falar, caramba, só deixei o corpo lá e estou continuando aqui, agora eu vou continuar a trabalhar. A morte, ela assusta muito a gente, né? Não tem como, mesmo você sabendo muito, a pessoa é espírita, é espiritualista, a morte é um negócio terrível, é o fim. Mesmo você sabendo que não é o fim, dentro de você, todos os teus mecanismos falam, acabou a história, você não vai, sabe, você perde tudo, você perde o corpo, né? Você perde as pessoas que estão do outro lado. Você imagina que a coisa mais engraçada que tem é que quem entra em luto e quem morre também fica em luto, tá certo? Os parentes da pessoa que faleceu perderam, né? E fica aquela coisa, sabe, uma perda, ela causa raiva, angústia, causa tudo. Do outro lado, o morto perdeu o corpo, perdeu as pessoas, perdeu a casa, perdeu o carro, ele também está em luto. Então a gente tem que ter muita consciência, por isso que algumas pessoas dizem que, olha, esse negócio de apego terrestre não é uma boa ideia não, né? E elas têm uma certa razão. A gente precisa aprender isso e vivenciar isso para poder sair do corpo e seguir o nosso caminho. Seguir o caminho também tem aquelas situações. Se você está numa condição um pouco mais, eu coloquei duas situações no começo, não foi? Se você está numa situação que não é tão boa, você vai começar a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Vai ficar na mesma casa, vai voltar, sabe? Você vai até o seu enterro e volta para casa, ou você não vai para o enterro e volta, tem essas coisas, né? Você fica em casa mesmo, você não entende por quê. Quer dizer, já fui em alguns velórios que o morto estava ali parado em cima do corpo, ou que o morto estava sentado lá, ele não sabia o que estava acontecendo, né? Tem um caso de suicídio que a pessoa parecia estar envolvida por uma energia muito densa, né? Se reúnem todas as energias do medo, da raiva, de tudo, né? E aí você fala, nossa, então o suicídio não é bom? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, quando a pessoa se suicida, ela já não está bem antes, então ela só continua a ser o que ela é, só isso. Não dá para ficar inventando coisa não, tá? Nosso caminho é um caminho que tem que ser feito com bom senso. Bom, se você ficou nessa condição de
de repetição, de continuar a vida física, querendo seu almoço, sua janta, tentando conversar com as pessoas, é porque você não entendeu ainda direito, né, que não é bem assim, né? A espiritualidade, ela tem que nos libertar. Libertar significa que você tem que continuar a trabalhar. Esse é o meu ponto de vista. Continuar a trabalhar estou aqui agora, saí do corpo, eu não tenho mais esse corpo físico, eu vou continuar o meu trabalho. Sabe por quê? Porque eu estava trabalhando o tempo todo na minha vida, não estava trabalhando para parecer bonzinho. Você tem que trabalhar para você crescer. O trabalho é verbo, certo? O verbo é continuidade, só isso. Então nós precisamos entrar por um caminho que vale a pena para a nossa vida, senão você se para, né? Você para nos teus processos emocionais, nas tuas dificuldades, nas tuas cargas. E eu acho que isso não é bom. Veja, na dimensão espiritual, nós podemos continuar com muita felicidade, enxergando tudo, fazendo tudo. É apenas um novo veículo em que a tua consciência vai poder transitar para tudo quanto é lado, né? Talvez até com muito mais facilidade, mas a gente precisa estar bem, nós não podemos estar nublados. E nós passamos a nossa vida física nublados. Nós pegamos um caminho e achamos que esse é o caminho. Por isso que eu digo, esse caminho que eu faço é um caminho de pesquisa, é um caminho de busca, mas ele é aberto. Porque amanhã ou daqui a pouco alguém chega para mim e fala: Moisés, olha, deixa eu te falar uma coisa, e me mostra alguma coisa que eu não tinha visto. Nós estamos pesquisando, nós vamos entendendo. Mas tem uma coisa que eu penso que é real para mim. Posso estar enganado também, mas olha só. A gente só vai ser feliz quando a gente conseguir tirar de dentro de nós mesmos todos os conflitos, todas as cargas, todos aqueles meandros emocionais que nos atrapalham, variáveis incríveis de defesa que nós criamos, e nos relacionar com o outro, não importando o que o outro é. Ou seja, você está tão bem com você que você consegue se individualizar. Você é você, o outro é o outro. E o outro também faz parte de todo esse composto do qual você também faz, não é verdade? Então, eu penso que isso para mim é importante, porque eu chamaria essa situação de poder aceitar, de conseguir compartilhar, de continuar o outro, eu chamaria isso de amor. E eu acho que esse é um desafio para todos nós, hein? Você pode ter certeza, é um grande desafio. Então a gente estaria no momento da morte, transitando, né, para um lado e para o outro, vendo coisas que a gente não via antes, estando numa condição melhor ou pior. E aí, nesse momento, você vai fazer um percurso, talvez para reencarnar e talvez para não reencarnar. Vai depender da sua condição de consciência, do nível que você está. Nós reencarnamos, e eu não considero a reencarnação obrigatória, não é obrigatória. Nós reencarnamos por vários motivos, por apegos, por medo, por dívidas que a gente acha que tem, por um monte de coisa, pelo desejo de ter alguma coisa que, sabe, eu quero isso, quero aquilo, né? E isso é uma prisão, né? Isso são conceitos, ideias criadas que nos atrapalham muito. Então, se você chegar lá, fizer o percurso, estiver numa condição de reencarnar, aí você vai escolher novamente, você não vai escolher o que você quer, você vai escolher uma família dentro do padrão do que você é. Nós nascemos sempre no mesmo aglomerado energético, na mesma egrégora, não dá para você nascer em egrégoras diferentes, não. Fala assim, puxa, eu sou mais ou menos e eu quero nascer uma família super evoluída. Primeiro que não tem tanta família super evoluída aqui. Você vai encontrar consciências, né, que são mais ou menos evoluídas. E uma ou outra, né, que está numa condição melhor. Mas não dá para fazer isso, não. Então, esse é o percurso. Esse é o nosso percurso de morte, né? É um percurso que tem vários itens, tem repetições, tem construções que nós criamos, né? Você vai ter cidades, você vai ter casas, você vai ter amigos, vai ter pessoas que você, às vezes, sonha que você conhece, mas que você não conhece no mundo físico. Quando você chega lá, você fala, puxa vida, conheço. Então, é cheio de variáveis, né? Esse é o mundo espiritual. Eu acho que o mundo físico e o mundo espiritual são dois lugares maravilhosos.
Nós só precisamos aprender sobre isso, né? Esse aprendizado vale a pena. É isso aí. Então, o próximo passo, e o que eu vou falar depois, é o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida é importante. Você pode acessar o nosso foradocorpo.com. Não deixa de acessar não, que você vai gostar do trabalho que a gente faz, né? Nosso trabalho é um trabalho para compartilhar com as pessoas, né? Você vai poder dar suas ideias, fazer perguntas. Nós temos um local de perguntas maravilhoso para a gente se comunicar, conversar. Você tem uma coisa que eu preciso falar para você. Quando eu coloquei o nome de Centro de Estudos da Consciência, isso não foi uma coisa muito boa para mim, não, porque eu não acho que nada devesse ter nome, não. A gente coloca rótulos, né? Nós precisamos de rótulos para poder viver. E eu penso que seria bom que a gente vivesse totalmente integrado, né? Sem precisar fazer essas coisas fragmentadas, que a gente, né, cria institutos, associações, ciências, né, um monte de coisa separado. Um médico, ele antes cuidava da pessoa integralmente, aí vai ficando especializado, daqui a pouco ele cuida só de um fio de cabelo, e nós vamos, ao invés de expandindo, né, nós vamos ficando cada vez mais específicos. E quando eu falei, mas não tem jeito, eu preciso identificar, né? É um local, não tem, e até formalizar isso é uma coisa importante, mas eu penso que a gente tem que ser melhor do que a gente é. Então, nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, e aí, se você quiser ajudar a gente, contribuir, é só você dar uma clicada nesse botãozinho, e qualquer quantia você nos ajuda a continuar o nosso trabalho. Eu agradeço a você, e daí nós vamos para o próximo dia, que é o dia 6. Até lá!